Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Veja bem, minha gente, existem muitas situações que no momento em que a gente vai ajudar alguém, a gente acaba se prejudicando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa ter diante de nós é aquilo que a gente chama de identidade. Eu preciso manter a minha identidade. É a mesma coisa de conversar com uma pessoa de outra religião. Se você não conhece bem a sua religião, você corre o risco de perder-se na conversa. Uma das características de quem conhece bem a religião que tem é não brigar com os outros, porque conhece bem a sua identidade. Toda vez que nós queremos ajudar alguém, nós precisamos estar firmados na nossa identidade. Porque na identidade há um princípio muito interessante que nós não podemos esquecer. Quando eu estou dizendo o que eu estou dizendo também o que eu não sou. Quando eu estou dizendo o que eu posso, eu também estou dizendo o que eu não posso. Identidade é isso. É você não só dizer o que você é, mas também dizer o que você não é, e também dizer o que você pode e dizer o que você também não pode. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se perde, por que a gente se perde? Porque a gente quer ser o que a gente não é e fazer o que a gente não pode. As angústias nascem no momento em que nós queremos ser o outro. No momento em que nós queremos tomar a decisão pelo outro, no momento em que nós queremos viver pelo outro, aí é claro, nós vamos ficar decepcionados, porque o outro muitas vezes não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando para ele, ou com o que nós estamos querendo para ele. Uma bonita forma que a gente tem de ajudar é primeiramente a gente mantendo a devida distância. O seu problema não é meu, deixe isso claro para ele. Nós queremos ajudar, mas o seu problema não é meu, o seu problema é seu antes de qualquer coisa. E nós só vamos interferir no seu processo no momento em que você quiser que a gente interfira. Muitas vezes, minha gente, as pessoas não mudam do nosso lado, é porque a gente insiste demais com elas. Para de insistir para você ver. Deixe que a pessoa chegue à conclusão por ela mesma. O máximo que você pode fazer é alertar. Não é justo que uma família inteira se destrua porque uma pessoa está desorganizada ali dentro. Se ela está desorganizada, a desorganização dela tem que chegar a incomodá-la. É aquilo que a gente chama de saturação. Existem situações que, se a pessoa não chega à saturação, ela não vai querer mudança. E nós muitas vezes, como família, Andréia, a gente peca muito uns contra os outros no momento em que a gente não segue a regra da identidade. O problema do seu irmão pode até lhe atingir, mas ele não é o seu problema. Tá certo, padre? Eu não posso, isso é muito bonito de dizer, venha viver na prática. Eu estou falando aquilo que eu vivo na minha prática também. Porque existem momentos que eu tenho que tomar distância dos problemas dos meus irmãos, dos problemas dos que estão do meu lado, porque senão eu não vivo a minha vida e eu não tenho condições de ajudá-lo. É o que está acontecendo com você. Se você já está se deprimindo por causa do problema do seu irmão, é porque você já perdeu a identidade, minha filha. Tome distância. Tome a distância necessária para que a sua ajuda seja eficaz. Caso contrário, você vira um problema a mais dentro de casa. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nós vivemos essa ilusão de porque nós moramos na mesma casa, o problema do outro é de todo mundo. E não pode ser assim. Nós precisamos descobrir um jeito de colocar a pessoa na responsabilidade da vida dela, minha gente, senão ela não vai crescer nunca. Muitas vezes as pessoas permanecem imaturas do nosso lado, é porque a gente não deixa ela viver o problema dela. A gente quer viver, nós queremos assumir o problema dela. E geralmente quem sofre mais é quem tem mais maturidade, pode observar. Aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que ela é mais equilibrada, ela tende a sofrer e absorver o problema de todo mundo. Só que não pode ser assim, senão você vai continuar infantilizando seus irmãos. Um jeito que a gente tem de ajudar a pessoa a resolver o problema dela é você fingir que você não está vendo mais. Daqui a pouco ela está percebendo que ela está sozinha, e no momento em que ela percebe que ela está só, ela vai buscar ajuda. Outro dia isso aconteceu, uma senhora veio falar para mim:
Padre, meu filho está perdido na droga, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já bati, eu já gritei, eu já internei. Eu falei assim, para de falar na droga. Para de perguntar para ele se ele está fumando, para de perguntar, para de ficar procurando nas gavetas dele. Comece a conviver naturalmente com seu filho, comece a buscar um pouco mais a sua relação com seu marido, comece a dar atenção aos seus outros filhos, porque você esqueceu que você tem outros filhos. Você está apenas vigiando o problema do seu filho, porque nem resolver você pode. Olha para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo não tem mãe mais. Eu tive coragem de dizer isso para ela. Seu filho mais novo está órfão porque a mãe dele só sabe se preocupar com a maconha e a cocaína do mais velho. E o filho mais velho não estava nem aí para a preocupação da mãe dele. Estava querendo mais fumar a droga dele, usar a droga dele. E ela, com muita dificuldade, minha gente, ela seguiu o meu conselho. Começou a ocupar-se mais dos outros filhos, começou a dar atenção aos outros filhos que ela não estava dando mais, buscou mais qualidade na relação dela com o marido, que estava péssima. Os dois não tinham outro assunto senão a droga do filho. Começaram a falar de outras coisas, começaram a sair juntos, começaram a sair para fazer alguma coisa juntos. De repente aquele menino, o que estava então paparicado demais com o problema dele, ele começou a perceber que ele perdeu a atenção, que ele deixou de ser o foco das atenções. Porque muitas vezes a droga é isso. A pessoa mantém a droga é porque ela sabe que ela está sendo o foco das atenções. Mesmo que seja ruim, o foco que ela está despertando, ela continua tendo a atenção de todo mundo. Naquele momento o rapaz começou a perceber que a família deixou de girar em torno dele, e aquilo o incomodou. E foi tão interessante, minha gente, porque aquela família viveu o processo contrário. Antes todo mundo corria atrás do menino, do drogado. Depois começou a ser diferente. Ele começou a perceber que pai, mãe e filho estavam saindo para outros lugares, estavam saindo para jantar, e ele não participava de nada. Ele começou a solicitar isso. Por que vocês saem e não me chamam? Não, porque a gente sempre chamou, você nunca quis. Você sempre teve os seus compromissos, você sempre teve sua vida, mas o dia que você quiser, você pode vir conosco. Você será sempre nosso convidado. Aquilo aproximou o menino do pai. O menino começou a se interessar um pouco mais com o pai, com as coisas do pai, porque percebeu que aquela solidão não estava sendo boa. Porque quando ele está na droga, ele queria continuar tendo a atenção da família do mesmo jeito, e era tudo isso que eles estavam fazendo. Ao invés de ajudar o rapaz, eles estavam piorando a situação, porque quanto mais gritavam na cabeça dele, quanto mais tentavam mudar o menino à força, maior era a rebeldia em querer continuar na droga. Ele ainda não deixou de usar a droga, mas diminuiu muito, porque isso é dependência, isso precisa de tratamento, e já está sinalizando para a possibilidade de se internar ele mesmo, para livrar-se dos vícios. Você faz tudo o que você pode, mas o que você não pode te angustiar. A gente só tem o direito de ficar com remorso daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Mas daquilo que a gente não poderia ter feito, isso nunca pode nos causar remorso, porque isso é uma insanidade, é uma burrice. Existem limites que nós não temos como ultrapassar. Eu não tenho como viver a vida do meu irmão, eu não tenho como fazer as escolhas por ele, o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Você não tem como viver a vida do seu irmão. Se as escolhas dele foram erradas, ele tem que assumir isso agora. Ele tem que ser homem o suficiente para poder fazer a separação daquilo que ele precisa separar, a identificação daquilo que ele precisa identificar e mudar. Agora, se você continuar se envolvendo demais, mais do que pode, com o problema dele, você pode ter certeza que daqui a pouco você também perde a alegria da vida e você será mais uma necessitada no mundo de hoje. Você vai engrossar a fila dos que estão necessitados. Eu não acredito que seja uma boa opção, minha filha. Ajudar de um jeito certo, fazer esse processo da identificação, da distinção, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Sobre aquilo que você não pode, você não tem que sofrer. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar este poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto
de que nós temos que fazer alguma coisa por nós, no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que, apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar a perda de uma filha, e que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado nesse momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho. Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos, que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria
esse processo tenha sido extremamente doloroso, e tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários, a gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. Padre Fábio, a pessoa não quis se identificar. Ela fala assim: ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia, e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação, 4, 5 dias depois já não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde, é mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu.
Então a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom. Eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso jogar fora isso. E é uma forma, claro que não é fácil fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito. Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu. Isso aconteceu. Agora você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, à sua edificação pessoal. Então precisa colocar um remédio, digamos assim, neste processo para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso? Mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. Guardar mágoa é coisa de gente burra, que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária ou às vezes pode durar a vida inteira. Reter mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de escolha infeliz. De burrice mesmo. Tanta palavra não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo senão sendo burro. Porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então, perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa restabelecer o vínculo, não. Porque às vezes a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então é preciso varrer o coração, jogar a mágoa, e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora.
para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é isso. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me
de que também eu sou um território santo, por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras, Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. A qualidade da nossa vida depende da qualidade de nossas escolhas, daquilo que nós estamos permitindo acontecer, né? Daquilo que estamos aceitando. Às vezes as escolhas são livres, às vezes não, mas é aí que entra essa capacidade de lucidez para olhar para a vida. Onde é que eu estou sendo livre? Engraçado, minha gente, muitas vezes a nossa liberdade precisa ser libertada também. Pode parecer contraditório isso, né? Como é que eu faço a minha liberdade ser livre? Porque eu sou livre. Eu tenho a possibilidade de colocar essa imagem aqui, de ir ali, de fazer isso, de fazer aquilo. Claro, você vai ampliando o conceito de liberdade. Vai chegar um momento que você vai ter limites. Eu não posso chegar aqui e bater esse microfone na cabeça do Christian, por mais que eu sinta vontade. Às vezes. Não hoje. Você está bonzinho, ultimamente. Brincadeira. Mas eu tenho limites, né? O outro, o Emmanuel Levinas, um filósofo judeu, que tem uma reflexão belíssima sobre o humanismo do outro homem, né? Ele diz que o outro é sempre epifania, manifestação que nunca pode ser esgotada. Então Levinas vai dizer que o ser humano é o totalmente outro,
Por mais que eu tente, eu vou ter sempre o limite, porque ele é um mistério. Então eu tenho a minha liberdade, ela tem esses limites. Mas eu sou um homem livre. Eu, no contato com o outro, eu vou ter essa consciência de que o outro é o totalmente outro. Eu não tenho o direito de, em muitos aspectos da vida do outro, eu não tenho o direito de interferir. Mas a gente vai sendo livre, a gente vai tomando consciência dessa liberdade e a gente vai agindo sobre ela. Porque muitas vezes, quando eu acho que estou sendo livre, na verdade eu estou sendo prisioneiro de mim mesmo. Isso é estranho. Nem sempre eu consigo compreender quando é que, achando que estava sendo livre, eu estava me prendendo. Só a vida, às vezes. Às vezes a experiência do distanciamento, né, que é uma boa regra para a gente compreender o outro e a nós mesmos, é você tomar uma certa distância. O tempo ajuda isso. Quando você olha para o passado e fala, meu Deus do céu, eu achava que eu estava sendo livre naquela hora, mas na verdade eu estava me acorrentando. Muitas pessoas percebem isso no momento que analisam os relacionamentos que assumiu. Quando livremente trouxe aquela pessoa para a sua vida e depois descobriu que, ao agir com liberdade e trazer aquela pessoa, ela na verdade estava se amarrando, estava cerceando a própria liberdade. Aí a teologia nos ensina, a antropologia teológica nos ensina, que há uma liberdade que é a mais profunda que nós podemos observar na vida humana, que é dom de Deus na nossa vida, que precisa ser libertada. Eu sou livre, mas preciso libertar essa minha liberdade de tudo aquilo que a condiciona. E é por isso que, se você vai mergulhar no mistério dos evangelhos, você vai encontrar sempre Jesus ensinando a ser livre, a libertar a liberdade. São Paulo fala disso com muita mestria na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, para mim, é o texto mais bonito da Sagrada Escritura. Ela fala do início ao fim de tudo isso que nós estamos falando agora, da beleza da liberdade que a vida cristã propõe. Mas nós não estamos falando de liberdade, eu quero ir ali, eu vou. Não. É o coração ser livre, estar acima da lei. Porque só pode respeitar verdadeiramente a lei aquele coração que está acima dela. Isto é, ela não me prende, ela apenas me proporciona ser livre. Isso é uma ética muito elaborada, né? O cristianismo, eu gosto de dizer isso, é uma ética muito elaborada. Engana-se aquele que pensa que o cristianismo é simples. É até uma proposta de simplicidade, de leveza, né? Mas é muito sofisticado pensar do ponto de vista cristão. Imagina você que Jesus nos quer livres, mas obedecendo as regras. Aquilo que eu preciso compreender como normativo para a vida ser boa para todo mundo. O que é a regra social? É um normativo para que a vida seja boa. Para que nós temos que exercer a nossa cidadania? Porque eu sei que eu não tenho o direito de julgar um lixo num espaço que é público. Eu não tenho o direito de banalizar ou de pensar que o espaço público é meu. Então, ao usar com limite, eu estou sendo livre. Veja como isso parece contraditório. Então eu sou livre para julgar o papel no chão. Eu sou livre para julgar o lixo no rio. Sou. Mas quando eu jogo, ao invés de ser livre, eu estou sendo preso. Não é contraditório? Mas é profundo. Veja bem. Se eu sei que há uma regra de que aquele rio não pode ser poluído, eu posso julgar. Mas ao não julgar, é que eu sou realmente livre. Libertar a liberdade significa a gente entrar nesse contexto de profundidade da análise, né, de você olhar para você mesmo e pensar que a melhor maneira de ser livre, às vezes, é você se restringindo. É não permitir. É você colocar regras. É você delimitar o espaço, porque você é livre. E ao ser livre, você começa a viver com um pouco mais de qualidade as suas escolhas. Padre, mas eu não sei. Às vezes eu acho que eu estou sendo livre. Cuidado. Você vai saber se está sendo livre ou não
é por causa daquele estado de espírito que a sua escolha provoca dentro de você. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas eu sou muito mais livre para não fazer no momento em que eu analiso aquilo que me convém, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso, não é? Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não. A sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar, mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. Muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós.
É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus. Para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, a maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não, a sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar, mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso.
Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra e, ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. Muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui. O coração de Jesus, para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.